Olá você, bem-vindo ao podcast da Terça da Riqueza. Hoje nós vamos falar sobre balanço patrimonial no contexto de planejamento orçamentário familiar, né? Como é que essa ferramenta pode nos ajudar a tomar melhores decisões em investimentos, em alocação das nossas finanças, no sentido de não contrair dívida também. A gente vai passar por 4 cenários e no final gostaria de escutar a opinião de vocês, se vocês já passaram por esse cenário, já vivenciaram esse cenário e qual o cenário que vocês estão hoje. Meu nome é Alexandre Mendonça, sou da Mover Educação Financeira, e se você gostar do conteúdo desse vídeo, se interessar pelo assunto, não deixe de dar um like e compartilhar com quem possa se beneficiar desse conteúdo. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão de balanço patrimonial. Aqui, a gente não tem a pretensão de dar uma aula de economia falando sobre balanço patrimonial, a gente vai ser um pouco mais prático nesse conceito. Balanço patrimonial tem uma parte de ativo e uma parte de passivo, basicamente. A parte de ativo se divide em 3 partes nesse conceito de balanço patrimonial pessoal, pensando em finanças pessoais. É a parte do curto prazo, longo prazo e a parte dos ativos permanentes. Os ativos é o seu bem ou seu direito que você pode transformar em dinheiro. Então, se você tem um dinheiro na sua conta corrente, ele é um ativo. Se você tem um dinheiro no investimento, isso é um ativo. Se você tem um bem como um imóvel, um automóvel, isso é um ativo também, no contexto de balanço patrimonial pessoal. E esse ativo se divide em curto prazo, longo prazo e ativo permanente. A diferença entre curto e longo prazo é o horizonte de 1 ano. Todos os seus bens e direitos que você pode transformar em dinheiro vivo no horizonte de 1 ano, a gente chama isso de ativo de curto prazo. E a gente tem seu dinheiro na conta corrente, você tem seu dinheiro eventualmente numa poupança, você tem seu dinheiro num Tesouro Selic, por exemplo, num CDB que o vencimento seja menor do que 1 ano. Isso tudo seria o seu ativo de curto prazo. O ativo de longo prazo é o seu bem direito que você consegue transformar ele em dinheiro para você a partir de 1 ano. Se você tem um CDB que vence daqui a 2 anos, ele é um ativo de longo prazo. Se você tem, por exemplo, um tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, que normalmente os prazos são bem longos, muito mais do que 1 ano, e se você tem um tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado, que normalmente os prazos são bem maiores do que 1 ano, isso é um ativo de longo prazo também. Você não consegue transformar ele em dinheiro em até 1 ano. Aí já abrindo parênteses que alguém pode perguntar, mas Alexandre, eu posso sacar o tesouro IPCA, o tesouro pré-fixado a qualquer momento? Isso é verdade, mas você corre risco ao fazer essa operação, pois você tem que ficar muito atento à marcação mercado, dependendo do seu saque você pode perder dinheiro, e isso não faz sentido. Então a gente trabalha com o contrato na hora que você adquire o tesouro IPCA pré-fixado, que é o horizonte do prazo que foi determinado na hora da contratação, certo? E aí a gente classifica ele como um ativo de longo prazo. E por último a gente tem os ativos permanentes. O ativo permanente é o seu automóvel, é a sua moto, é seu imóvel, sua casa de praia. Se você tem uma joia, que essa joia possa ser transformada em dinheiro, por mais que você não queira. Alexandre, é uma joia de família, não vamos desfazer dela. A intenção aqui não é se desfazer de nada, a intenção é avaliar seu patrimônio através do balanço patrimonial pessoal. Se você tem um vestido de festa, que esse vestido custou um bom dinheiro e você consegue considerar ele como patrimônio seu, um patrimônio da sua família. Se você tem um celular também, um celular que você normalmente vende para comprar um novo, esse celular atual que em algum momento você vai vender, você pode considerar como um ativo permanente também. Ok? Essa é a parte do ativo. Agora vamos para outra parte, que é a parte do passivo. A parte passiva são seus deveres, suas obrigações, são suas dívidas. Né? Todas as dívidas que você tem ficam no lado do passivo. E você tem dívida de curto prazo e dívida de longo prazo. Você tem o passível elegível de curto prazo, que é toda a sua dívida que você tem que honrar, todo o seu dever que você tem que pagar em até 1 ano.
E o de longo prazo é toda essa dívida que você tem que pagar após um ano. Então, no curto prazo tem, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito, tem o juro do cheque especial, tem algum empréstimo que as 12 primeiras parcelas desse empréstimo ou desse financiamento entrariam nesse passivo de curto prazo, e a 13ª parcela em diante entraria no longo prazo, sempre pensando no saldo devedor. Uma pergunta que pode ser feita: cartão de crédito rotativo, mas eu vou pagar no mês seguinte. Você adquiriu uma dívida, sim, do cartão de crédito rotativo, mesmo que você pague a fatura integral e não pague nenhum juros, mas isso é uma dívida, é um dever que você tem perante a instituição financeira de pagar isso no mês seguinte. Você já adquiriu o bem, já adquiriu o serviço, já usufruiu e você ficou com essa dívida para pagar no mês seguinte. Espero que você, no mínimo, se organize para pagar a fatura integral para não gerar uma dívida adicional, que é o juro do cartão de crédito. Fechando essa ideia do passivo, do curto e do longo prazo, a gente tem um lado ativo, um outro lado passivo. Quando a gente diminui ativo do passivo, a gente tem o que a gente chama de patrimônio líquido pessoal, dessa pessoa, dessa família. Se o ativo for maior do que o passivo, esse patrimônio é positivo. Se o ativo for menor do que o passivo, esse patrimônio é negativo. Eu espero que, fazendo essa ponderação e colocando tudo na ponta do lápis, você consiga entender se o seu patrimônio é positivo ou negativo. Legal, deu para entender a ideia geral do balanço patrimonial pessoal. Agora a gente vai tentar encaixar isso no cenário de uma família e entender quais são esses cenários, esses 4 cenários principais, para você poder se identificar um pouquinho e saber onde você está. No mês a mês, você recebe seu salário, você tem sua receita e você tem seus gastos. Sua família é assim, você é assim. Você recebe o seu salário, tem sua receita, você vai tendo seus gastos no mês a mês até chegar ao final do mês. Quando chega nesse final do mês, ou você tem uma situação que sua receita são maiores do que seus gastos e sobra um dinheiro, ou suas receitas são iguais aos gastos e não sobra nada, você fica no 0 a 0, ou a receita ela é menor do que os gastos e você tem que tirar de algum lugar esse dinheiro para fechar a conta, para pagar todos os seus gastos daquele mês. E é aí que eu começo, nesse mês a mês, essa relação do se sobra ou não sobra dinheiro no mês a mês, começa a afetar o seu balanço patrimonial. Como é que funciona isso? Vamos para o pior caso, cenário 4. Cenário 4 é: sua receita ela é menor do que seus gastos. Seus gastos estão superando sua receita. E aí você não consegue pagar todos os seus gastos no mês. Para fechar a conta, você, querendo ou não, você vai ter que mexer no seu balanço patrimonial pessoal. Ou você vai resgatar algum ativo, ou seja, você vai resgatar algum investimento seu, resgatar um investimento em poupança, ou um investimento no Tesouro Selic, ou qualquer outro investimento que você consiga sacar, mesmo que não seja vantajoso para você, só para pagar as contas do mês, porque a sua receita está menor do que seus gastos. Esse cenário é um cenário que você começa a diminuir seus ativos e isso faz com que o seu patrimônio encolha. Ainda no cenário 4, você pode, se você não tiver um ativo, um investimento para poder cobrir os seus gastos que estão maiores do que a sua receita, você vai ter que aumentar o passivo, ou seja, aumentar a dívida. Você vai ter que comprar mais no cartão de crédito para poder fechar o mês, ou você vai ter que pegar um empréstimo pessoal, ou você vai entrar no seu cheque especial. Tudo isso são dívidas que você está aumentando o passivo. Se você aumenta o passivo, você também encolhe seu patrimônio. Então, no mês a mês, se sua receita é menor do que seus gastos, pode ter certeza que você está encolhendo seu patrimônio. Cenário 3, vamos lá. Cenário 3 é: sua receita está com o mesmo valor dos seus gastos. Nesse cenário 3, como você consegue pagar todos os seus gastos com sua receita no mês a mês, você não mexe no seu balanço patrimonial. Você não precisa reduzir ativo, nem precisa aumentar passivo, ou seja, não precisa tirar nenhum investimento para pagar seu mês a mês, nem precisa criar dívida nova para pagar seu mês a mês, e você acaba ficando no 0 a 0.
ficar no 0 a 0 é melhor do que o cenário 4, onde você tinha dívida e encolhia o patrimônio. Porém, é um cenário de grande risco, é um cenário que qualquer deslize no mês, qualquer emergência que você tenha, você vai cair de imediato no cenário anterior que a gente comentou, o cenário 4, onde seus gastos vão ficar maiores que as suas receitas e você começa a ter um desequilíbrio, uma diminuição no seu patrimônio. Então, é um cenário que esse cenário atual, o cenário 3, é um cenário que seu patrimônio está estagnado, nem cresce, nem encolhe, e a gente quer que você prospere. Eu quero prosperar e eu quero que você prospere também. Então, vamos ver se a gente encontra cenários melhores. Vamos para o cenário 2 agora. O cenário 2 é o seguinte: suas receitas são maiores que seus gastos. Pô, agora começou a melhorar, né? Começou a ficar bom. Se suas receitas são maiores do que seus gastos, no mês a mês sobra um dinheiro. Então, vamos imaginar uma família que esse dinheiro que sobra no mês a mês seja de R$1.000, certo? E a família entra em acordo, essa família não tem carro, e ela entra no seguinte acordo: olha, como sobra R$1.000, acho que a gente consegue comprar um carro, financiar um carro, de tal forma que a parcela fique até no máximo R$1.000, e isso vai fazer com que a gente consiga manter um bom padrão de vida. A gente não vai se endividar, a gente vai conseguir pagar as parcelas desse carro, e a gente vai ter, quando a gente acabar de pagar as parcelas, a gente volta ao patamar de sobrar R$1.000 todos os meses, e a gente pensa no próximo investimento. Essa família toma essa atitude. Talvez essa família até pense algo do tipo: não, está sobrando R$1.000, sendo que a gente vai pegar uma parcela menor, parcela de 800, parcela de 900 no máximo, para ainda sobrar uma reservazinha, um saldo pequeno no mês a mês, para qualquer eventualidade a gente tem que ter um saldo sobrando. A família precavida, prudente. Ok, essa família vai lá comprar esse carro, e primeiro que tem o papo do vendedor, provavelmente o vendedor vai tentar puxar essa parcela para um valor mais alto, né? Mas digamos que a família conseguiu comprar um carro com uma parcela de R$800, como ela tinha planejado. Legal. Assim que ela adquire o carro, acontecem dois movimentos no balanço patrimonial pessoal dessa família. O movimento é aquele carro que digamos que foi comprado pelo valor de R$50.000, assim que ele sai da concessionária ele já desvaloriza, né? Já tem uma depreciação. Então digamos que ele tirou da concessionária, ele já está valendo 40 mil. Certo? Então entra no ativo um bem da família, e se a família quiser vender no dia seguinte o carro, ela consegue vender por 40 mil. Paguei 50 e entrou 40 no meu ativo. Beleza, se ativo aumentando, significa patrimônio aumentando. Mas tem um segundo movimento. O segundo movimento financiei o carro inteiro. A parcela ficou R$800, mas eu vou pagar R$50.000 vezes 2. Vou pagar 2 carros no valor cheio do carro, não no valor de R$40.000. Então, o ativo aumentou R$40.000, que é meus bens, meus direitos, mas meu passivo, que é minhas obrigações, minha dívida, aumentou em R$100.000. Então, quando essa família faz esse movimento, uma família que a receita é maior do que os gastos, e ela faz esse movimento de comprar um bem se endividando para pagar esse bem, a reação imediata essa família diminui de patrimônio, dá uma encolhida brusca no patrimônio, porque ela vai financiar um valor muito alto, vai pagar quase 2 carros, e o carro, assim que sai da concessionária, ele já sai depreciado, ele já perde valor de revenda. Ok. No mês a mês, essa família vai pagando esse carro, vai chegar um momento lá para frente, daqui a 60 meses, por exemplo, se o financiamento for de 60 meses, que essa família vai quitar o carro. Então, daqui a 60 meses, aquela dívida que era de 100 mil, ele foi pagando e foi a zero. E o carro que foi comprado originalmente por 50 mil, assim que saiu da concessionária já estava valendo 40 mil, já passaram 5 anos, ele está valendo uns 25 mil, vamos colocar assim. Ok, nesse momento a família aumentou de patrimônio. No mês a mês, a família, à medida que ela foi pagando as parcelas do carro, ela ia
ajudando a aumentar esse patrimônio mês a mês. Então, é uma medida que a família aumenta de patrimônio de forma muito árdua e no longo prazo, quando ela usa essa diferença entre receita alta e gasto baixo para comprar bens sem ser à vista, usando de financiamento, usando de dívida para pagar esse bem. Então é um cenário que você ainda vai conseguir aumentar o patrimônio, mas no longo prazo e correndo muito risco, porque nessa ideia que a gente criou, nesse cenário que a gente criou da família que ainda conseguia sobrar R$ 200 para viver ali um saldo para viver bem no mês a mês, ela pode ter um imprevisto que seja maior do que R$ 200 e ter algum ou vários meses de dívida, e pode ser que ela se complique para sair daquela dívida nos meses seguintes. Então ela está passando aperto sem muita necessidade, ela podia se organizar melhor. Isso encaixa para a gente, dá uma deixa para a gente ir para o cenário 4. A gente já passou pelo cenário 1. Cenário 1 é receita menor do que gasto, endividamento e colhimento de patrimônio. A gente passou pelo cenário 2. Cenário 2 é receitas iguais a gastos. É um cenário de patrimônio estagnado. Você não gera dívida, mas também você não acumula riqueza, você não acumula patrimônio. A gente falou do cenário 3, que é um cenário melhor do que o 1 e o 2, onde suas receitas são maiores do que seus gastos, e você toma uma atitude de aumentar patrimônio gerando passivo, um grande passivo, e ao longo do tempo, ao longo prazo, é que você vai recuperando para gerar esse patrimônio. E agora vamos para o cenário 4. O cenário 4 é um cenário onde suas receitas são maiores do que seus gastos, tal qual o cenário 3, sendo que essa família, em vez de comprar um passivo para adquirir um bem e a longo prazo aumentar patrimônio, ela vai aumentar patrimônio de imediato. O que essa família faz? Ela pega essa sobra da receita e gasta no mês a mês e ela investe esse dinheiro. Quando ela investe essa sobra de dinheiro no mês a mês em ativos, investe em renda fixa, em renda variável, qualquer tipo de investimento que ela faça, aquela sobra tendo direto para ativo, e aumento de ativo e aumento de patrimônio. Sendo que, no nosso ponto de vista, esse movimento não deveria ser em qualquer investimento, não deveria ser apesar de que qualquer investimento, a princípio, vai aumentar o ativo, mas essa família não deveria jogar em qualquer investimento, ela deveria jogar em investimentos que geram renda passiva, porque ela começa a gerar uma bola de neve positiva para essa família. Como é que funciona essa bola de neve positiva? A família ganha R$ 5.000, ela gasta R$ 4.000, sobra 1.000 todo mês. Ela joga esse 1.000 no ativo, ou seja, ela investe esse R$ 1.000. Só que ela vai investir em ativos que geram renda passiva. Quando ela faz isso, no mês seguinte, vai vir a renda passiva desse ativo, na forma de dividendos, de proventos, de juros sobre capital próprio, de cupom. Essa renda passiva vai chegar e ela vai encorpar, é uma renda passiva, ela vai encorpar a sua receita do mês seguinte, vai fazer com que sua receita, que já é maior que seus gastos, fique maior ainda, ou seja, vai sobrar mais dinheiro no mês seguinte e ela vai investir mais em renda passiva, em ativos que geram renda passiva, e no outro mês, no mês subsequente, vai vir uma renda passiva maior ainda, que ela vai aumentar a receita mais ainda, ela vai investir mais e ela fica nessa bola de neve positiva, sempre aumentando a receita no mês a mês, por ela estar investindo em ativos de renda passiva. Gostou desse cenário, gostou desse contexto? Você consegue se visualizar em algum desses cenários? No cenário 1, que é o cenário de diminuição de patrimônio. Cenário 2, que é o cenário de patrimônio estagnado. Cenário 3, que é um cenário de aumento de patrimônio no longo prazo, porque você gera passivo de imediato para depois, no longo prazo, gerar ativo. E o cenário 4, que é um cenário que eu gosto de estar, prefiro estar e recomendo que você se organize para estar também, que é um cenário que sobra o dinheiro no mês a mês e você investe em ativos que geram renda passiva, e você, a cada mês que passa, sua receita aumenta por causa essa renda extra, essa renda passiva que vai aumentando no mês a mês. Deixe os comentários aqui se você consegue se ver em cada um desses cenários.
Se você gostou do conteúdo que eu passei para você nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que possam gostar também, entender desse conteúdo e se beneficiar dele. Obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo e até o próximo episódio do podcast Terça da Riqueza. Abraço, pessoal. Até a próxima.